a live da Luana. Hoje aqui é a irmã gêmea dela, a Luana. Só que não, né? Como diz aquele comercial, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. E quem não lembra desse comercial, antiga vovozinha, tá? Já vou avisando. Galera, vamos lá, que embora o cabelo esteja loiro, não estou doida. Vamos lá para mais um tema. Por que eu coloquei esse teminha aí de não dê atendimento ao seu segurado quando ele for terceiro num sinistro? Porque você não vai fazer isso exatamente se você quiser perder esse seu segurado, né? Se você quiser que ele saia falando mal do corretor dele. Porque é exatamente isso que vai acontecer caso você seja desses corretores que, ele vai ser terceiro, então o outro corretor é que resolva. Ou ele que se resolva lá com quem bateu no carro dele. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque mesmo que ele não vá usar a apólice dele para poder reparar o carro dele, e aí na cabeça de alguns corretores, então lavo as minhas mãos, porque já que ele não vai usar a apólice que é da minha corretagem, eu não preciso dar atendimento? Óbvio que não. Pelo menos no meu ponto de vista, óbvio que não, né? É justamente aí que você vai mostrar para ele que sim, que você é um corretor que está preocupado com ele, com o veículo dele, com os bens dele, com o atendimento, para que ele seja bem tratado, para que você mostre para ele qual é a diferença e o porquê que vale a pena ele fazer seguro com um corretor. Essa semana, por que eu até coloquei esse tema? Eu tive um segurado que ele se envolveu num sinistro, né? E ele está sendo terceiro. E nesse caso, quem bateu nele, o culpado do acidente, nem seguro tem. Então, nesse caso, obviamente, ele vai usar a pólice dele para poder reparar o carro dele, porque a batida foi até que considerável. Só que a pessoa responsável do acidente, que não tem o seguro, esse meu segurado ele deu muita sorte, na verdade. Eu falo para ele deu azar por ter tido, né, a colisão ali, ter se envolvido no acidente, mas ele deu sorte porque a pessoa super assumiu a responsabilidade por aquele acidente, falou que vai pagar e que tá tudo certo. Porém, né, eu até falo para todos os meus segurados, porque na hora que tem um problema, me liga, na dúvida me liga, precisou de qualquer auxílio, qualquer assistência, fale comigo. Aí ele me ligando, falando que tinha se envolvido no acidente, o que ele fazia? Falei para ele, primeiro, colhe tudo quanto for informação que você puder neste exato momento. Bate foto dos dois veículos, mostrando a placa, o local onde é que vocês estão. Se a pessoa permitir, porque aí vocês não podem obrigar, tá? Se a pessoa permitir, bate foto do documento do veículo, bate foto da condutora, né, ali, responsável pelo acidente. Pega o telefone, o contato dessa pessoa, ligue na hora para ter absoluta certeza que aquele telefone é da pessoa, porque acontece muito da pessoa, ela realmente dar o telefone errado, sem querer de propósito, sabe? Porque na hora ali todo mundo é bom moço, todo mundo vai assumir a responsabilidade, depois que você vira as costas, começa o problema e partindo para o lado do cada um com seus problemas. Então, na hora que aconteceu, o seu segurado ele já tem que colher o máximo de informação possível e imaginária, inclusive, se tiver testemunha e ele conseguir ali que alguém deu contato, caso seja necessário a pessoa se colocar à disposição, melhor ainda. Eu sempre oriento a fazer um boletim de ocorrência, até mesmo quando não tem vítima, a gente sabe que a seguradora fala que não é obrigatório apresentar, porém é muito bom que o seu segurado tenha o BO elaborado, porque vai ser uma segurança para ele. Caso amanhã ou depois aconteça algum outro problema,
ele tem ali certificado bonitinho o que aconteceu e está relatado. E já houveram casos também, isso principalmente quando envolve motoqueiros, né? Na hora do problema, ele se responsabiliza, mas aí fala que não aconteceu nada com ele, como o problema no carro foi pequeno, tudo bem, sai, cada um fica com seus problemas. Só que passando alguns meses, o segurado ele recebe uma intimação. Porque aquele motoqueiro, muito bonzinho para não usar outra palavra, ele processou o seu segurado, dizendo que se envolveu no acidente, que o seu segurado foi responsável e, além de tudo, ele não prestou socorro. Que ele ficou com problema na perna, que ele não conseguiu trabalhar, e aí vem toda aquela série de problemas que só um motoqueiro, um anjinho, consegue trazer para o seu segurado. Por isso que eu mostro a importância de ser elaborado um BO e colher toda e qualquer informação possível lá no momento do acidente. E deixe isso guardado, arquivado. Se o segurado te passar, você já deixa também lá na pastinha dele, porque às vezes ele joga fora, mas você vai ter lá documentado, porque ele vai vir pedindo seu auxílio e você tendo, vai ser melhor ainda para você auxiliar ele, tá? Não sendo esse caso do motoqueiro bonzinho, né? Sendo um outro caso que a pessoa tenha a apólice de seguro, né? Ela foi culpada, ela tem o seguro e aí o seu segurado vai ser atendido como terceiro na apólice dela. Você deixa o seu segurado ele ser atendido pelo corretor desse terceiro culpado, você está correndo um sério risco de você perder esse seu segurado. Por quê? Primeiro, o corretor dele é você. Independente que não seja a apólice que ele vai usar, que está ali na sua SUSEP. Mas o corretor dele é você. Né? Muitos, inclusive, vão te ligar para poder pedir o seu auxílio. O que eles fazem nessa situação? Porque a maioria não se envolveu no acidente, não sabe quais são os trâmites, não sabe o que fazer, mesmo sendo atendido como terceiro. Aí ele vai te pedir auxílio. E se você deixar que ele seja atendido lá para o corretor do responsável do acidente, de repente ele tem um mega atendimento, lindo, maravilhoso, que surpreende ele, que ele fala, nossa, nem o meu corretor me deu esse suporte. Será que é só porque aquela pólice que vai ser aberta funciona desta maneira? Não. Não deixe que o seu segurado tenha a experiência de ser atendido por um outro corretor. E que bom que, inclusive, que esse corretor deu esse mega atendimento, que, inclusive, é um caso raro hoje em dia, né? De você dar, assim, você realmente é um corretor diferenciado quando você presta um excelente atendimento, inclusive para o terceiro. Esse tem que ser você, tá? Mas você não tem que deixar que o seu segurado passe por essa experiência. Por isso, sempre pegue para você resolver esse sinistro. Você vai falar com o seu segurado. Só me passa tudo o que aconteceu, me passa o contato desse corretor, pode deixar que eu vou resolver tudo para você. Eu não vou fazer contato com o corretor do terceiro que bateu em você. Eu vou fazer contato com o terceiro caso seja necessário. Vou pegar o aviso de sinistro, faço a abertura do seu aviso de sinistro, a gente vê qual oficina que você quer reparar e eu vou dar todo o prosseguimento nesse sinistro para você. E pegue para si, para você dar o atendimento. Então, você vai falar com o corretor, você vai ver se ele já fez a abertura, se ele está precisando de alguma informação para fazer essa abertura. Se ele começar, né, com muito, mas eu preciso do documento, você fala, não, para fazer a abertura você precisa da placa, do modelo, do nome e do telefone do meu segurado. Tá aí, são os dados que você precisa. Só faz a abertura do sinistro, aponta o meu segurado como terceiro, me passa e do resto eu resolvo. Fica tranquilo. E, obviamente, veja qual é a seguradora que tem o seguro, né? Faz a abertura do aviso de sinistro, vê qual é a oficina que o seu segurado quer reparar o carro, passa para ele tudo mastigadinho, o que é que ele tem que fazer, agenda a vistoria, se der para fazer vistoria, hoje inclusive está até mais fácil a vistoria por imagem na oficina, é melhor, principalmente se o carro do seu segurado está andando,
ele vai, faz a vistoria, não precisa deixar o carro lá parado, porque antes tinha muito disso, né? Ficar 1 ou 2 dias inteiro com o carro parado só para ser elaborada a vistoria. Hoje não, tá super mais rápido essa situação. Então, fez a vistoria por imagem, ele continua andando com o carro normalmente, até que todos os trâmites da seguradora sejam liberados, autorizou os reparos, as peças chegaram sendo necessário a troca de peças, claro, né? Se for ali só mais uma mão de obra, aí ok. Combina o dia que quer encostar o veículo, segurado vai, encosta, tudo lindo, maravilhoso. Mas cuide você desse sinistro. E quando nessa mesma situação, que o seu segurado se envolveu como terceiro, só que o terceiro culpado, ele não tem seguro, aí você começa a ter um pouquinho mais de preocupação. Por quê? Eu deixo até claro para os meus segurados que se o dono do veículo, né, o responsável ali do acidente, ele for literalmente idôneo, ele vai colher os 3 orçamentos, né? Eu falo para o meu segurado, faz os 3 orçamentos, manda para ele, verifica qual vai ser a postura dele depois que receber os orçamentos. E não caia na conversa de que 99 de quem bate o carro e não tem seguro quer que o seu segurado que tem seguro acione a apólice dele. O terceiro até se coloca para pagar a franquia. Só que quer que o seu segurado coloque ele como terceiro do acidente. Porque ele sabe que para terceiro não tem pagamento de franquia. Então, na cabeça dele, vai fazer essa jogada, todo mundo vai sair ganhando. Só que não. A única pessoa que sai ganhando nessa situação é o terceiro culpado. Primeiro, é uma pessoa que não se preocupa nem consigo, né? Não tem o seguro ali do seu veículo. Ah, não, o seguro está muito caro, ele realmente não tem condições. Gente, hoje em dia eu falo para segurado meu que, ou até cliente que está querendo entrar só fazendo cotação, eu mando a cobertura só para terceiros. Gira em torno de uns R$700, em 10 vezes sem juros de R$70, para você não ter dor de cabeça com um terceiro. Porque você não querer o seguro para o seu carro, eu acho super válido, é um direito seu, cada um com seus problemas. Agora, sacanagem é quando você é culpado do acidente, você vira para a pessoa que você prejudicou e fala cada um com seus problemas. Eu não tenho seguro, eu não tenho dinheiro para te pagar. Katsu, vende o carro. Não sei o que você está fazendo dirigindo um veículo que você não tem condições de arcar com as consequências dessa ferramenta. Essa é a minha opinião particular. Mas, voltando aqui ao caso, a pessoa que bateu lá e não tem seguro, eu falo para o meu segurado, olha todas as informações, depois você vai elaborar os 3 orçamentos, vai apresentar para essa pessoa. Geralmente a pessoa dá uns 3 passinhos para trás, porque ela sempre acha que, não, a oficina ali do meu amigo conserta baratinho, imagina, isso não vai ficar R$500. Só que, você tendo seu carro danificado, você tendo o cuidado que você tem com o seu carro, tanto que você é uma pessoa super precavida, você tem o seguro para que, se algo acontecer, você esteja ali amparado, você não vai levar o seu carro numa oficina de boca de porco, né? Você vai querer peças originais de fábrica, você vai querer um conserto onde você confie. E se seu carro for novo, muito provavelmente o seu segurado vai querer levar numa concessionária. Então, apresentou para ele os orçamentos. Ele deu os 3 passinhos para trás, ele vai vir com a proposta de acionar a sua apólice. Não tem problema, nesse caso que até aconteceu recentemente, foi exatamente isso que aconteceu. E o segurado, já instruído por mim, ele falou, tudo bem, posso sim acionar minha apólice, porém, não vou te colocar como terceiro, porque assim, se o seu segurado coloca o outro como terceiro, ele não sendo responsável do acidente, além disso ser fraude, né? Você está fraudando a seguradora. Porque é fácil você querer que, eu tenho seguro, tudo bem, sendo que vai sair do bolso da seguradora. Então, quando não sai do nosso bolso, parece que não tem problema. Eu falo para os meus segurados o seguinte, imagine-se
que você não tem seguro. Você assumiria a responsabilidade desse acidente? Não, ninguém assumiria a responsabilidade. Então não é por conta de você ter seguro, que tem uma seguradora por trás, que você vai assumir a responsabilidade. Ah, é o bolso da seguradora, dane-se? Não. É por isso que os seguros aumentam o valor. É por isso que, inclusive, as seguradoras, elas depois marcam ali, sabe, suspeita de fraude, ou abre uma sindicância, e nunca mais você vai conseguir fazer seguro nessa seguradora e muito possivelmente nas outras também não, porque elas meio que se conversam, né? O seu CPF vai ficar ali marcadinho, bem com uma estrelinha negra, digamos assim. E outra, se você assumir a responsabilidade, vamos supor que a seguradora não notou, não suspeitou de nada, que você está fraudando ela. Amanhã ou depois, este terceiro que foi o culpado do acidente, mas você assumiu a responsabilidade e colocou ele como terceiro na sua pólice. Ele começa a sentir dores de cabeça, ele começa a ter problemas, que não consegue trabalhar. Você acha que ele não vai vir atrás de você? Você já se colocou como culpado. Tudo que acontecer dali para frente e que o terceiro, você colocou, né, como seu terceiro, acusar de problema, você vai ter que pagar. Vai ser responsabilidade sua. Aí imagine você que na hora pareceu uma coisa bobinha, mas de repente deu lá um curto-circuito dentro da cabecinha desse serzinho, ele vem até a óbito. E aí? Você acha que a pólice do seguro vai pagar? A família dele vindo para cima do seu segurado, você acha que vai dar certo isso? Então, eu falo para todos os meus segurados, responsabilidade é responsabilidade, independente de você ter seguro ou não. Se você se sente responsável pelo acidente, ok, a gente abre a sua pólice e coloca ele como terceiro. Se você não se sente responsável pelo acidente, a gente abre a sua pólice para arrumar o seu veículo e, se está em dúvida, vamos deixar claro para a seguradora que você está em dúvida para que ela faça a análise e julgue por bem ou por mal colocar como terceiro ou não. A seguradora, ela só vai indenizar um terceiro se você falar que, ok, indenize ele porque eu acho que eu fui responsável do acidente. Se você falar que não, ela não vai indenizar. Mas, se esse terceiro, colocando na situação que você foi responsável do acidente, tá? Quer dizer, o seu segurado. Se o seu segurado foi o responsável do acidente e esse terceiro abriu um processo contra o seu segurado, dali alguns meses, dali um ano, que seja, o juiz não, porque antes, quando o segurado receber a intimação, ele tem que avisar você para que você avise a seguradora. Mesmo que a pólice tenha vencido, que o seguro ele tenha renovado em outra seguradora, ou de repente que o seu segurado nem tenha mais aquele veículo, ele vendeu o carro. Mas o processo é daquela época que aconteceu o acidente, que ele era responsável e que ele tinha uma pólice que cobria os danos para terceiros, tá? Então não tem problema, porque assim, o terceiro, ele tem até 3 anos para poder reivindicar um sinistro, um problema que o seu segurado tenha causado a ele. E o seu segurado, ele tem até 1 ano para também reivindicar algum problema que esteja ali no período da apólice, tá? Então, nessa situação que o terceiro, ele abriu um processo contra o seu segurado, porque não indenizou, mas depois que ele foi lá, falou com o juiz, e o juiz falou, olha, realmente você foi sim o responsável, você tem que pagar os danos que você causou ao terceiro, o seu segurado vai pagar e depois a seguradora vai reembolsá-lo, estando dentro do limite de cobertura que ele contratou, claro, né? Vamos supor lá que o dano que ele causou, sei lá, foi 30 mil reais dano material. Na apólice dele foi contratado 50? Beleza, tá dentro. Ah, na apólice dele ele contratou só 20. 10 mil ele vai ter que tirar do bolso. Por isso, da importância de vocês contratarem uma cobertura boa.
principalmente hoje em dia, que os carros que estão saindo por aí têm um valor um pouquinho elevado e 50 mil hoje em dia não paga muita coisa não. Mas, na outra situação, que seu segurado é o terceiro e o terceiro não tem, apresentou os orçamentos, ele falou que muito caro, ele não consegue pagar, mas ele deu aquela dica de o seu segurado acionar a pólice dele que ele paga a franquia, o seu segurado vai deixar claro que, ok, eu farei isso, mas não vou colocar você como terceiro, porque responsável do acidente eu não fui, isso seria uma fraude e eu não farei errado, mas uso a minha pólice sim, você paga a minha franquia, que seria o ônus, na verdade, imediato que o seu segurado teria para arrumar o carro dele através do seguro. Em paralelo a isso, vocês têm que orientar o seu segurado também que vai haver uma perda de bônus na renovação, porque ele está usando a pólice dele. E nada mais justo também, se o seu segurado conseguir, já negociar isso também com esse terceiro culpado do acidente. Por quê? Vamos supor que ele tem uma classe, sei lá, 4 de bônus. Na renovação, ele não usou, ele vai para a classe 5 de bônus. Uma vez que ele está abrindo a pólice dele, ele vai cair para a classe 3. E isso vai gerar uma diferença no valor que ele vai pagar na renovação. Então, nesse caso, eu fiz isso para o meu segurado. Simulei, como se ele fosse renovar a pólice hoje. Quanto seria com bônus classe 5 e quando seria com bônus classe 3? Né? Porque ele está na classe 4, então não teve, vai para a classe 5, teve, vai para a classe 3. Simulei a diferença. Passo para ele, por quê? Serve até como prova para o terceiro também não achar que você está querendo levar vantagem. Não, aqui a gente está falando de ser justo mesmo. Porque se a pessoa não teve o cuidado de ter o seguro para poder ressarcir o dano que ela causou a um terceiro, né? Inclusive lembrando que para terceiro nem tem pagamento de franquia, nada mais justo do que ela pagar o mínimo que o segurado vai ter de prejuízo. E eu até deixo claro para os meus segurados, só que falo que essa informação não passar para o terceiro culpado de maneira nenhuma, porque pode fazer com que ele não responda nem ao pagamento da franquia e talvez até a diferença ali do bônus, tá? Muitos pagam só a franquia, poucos pagam ainda a diferença do bônus. Só que se você der essa informação que eu vou falar para vocês agora, alguns nem isso faz. Que nada mais é avisá-los que a seguradora, ela pode sim ir atrás desse terceiro para se ressarcir do prejuízo que ela teve. Porque o terceiro, ele pode até achar injusto, né? Quando ele receber a intimação lá da seguradora, mas eu paguei a franquia, paguei até o diferencial do bônus. Mas, gente, ele pagou o prejuízo que o segurado ia ter, né? O segurado teve. E o prejuízo da seguradora? Porque é justo deixar para a seguradora pagar algo que não foi responsabilidade dela. Então, responsabilidade é responsabilidade. Você causou um sinistro, é você que tem que pagar todo o prejuízo decorrente desse sinistro. Não é porque o dono daquele veículo que você bateu tem seguro, joinha, a seguradora dele vai pagar, sair bonito na foto. Não, porque eu peço para os meus segurados, inclusive, levantarem todos os dados do terceiro, porque para você, corretor, isso também vai ter diferença. Sabe onde vai ter diferença? Que hoje talvez você não enxergue? No seu RO, no seu resultado operacional. Sabe quando as seguradoras fazem campanha, que elas falam muito do RO? Por quê? É o prejuízo que os seus segurados, entre aspas, deram para as seguradoras, né? O valor que elas tiveram que desembolsar por conta de sinistros que você abriu dos seus segurados, versus os seguros que você vendeu. Então, isso também faz diferença aí na sua carteira. Por isso que você não pode incentivar, não, você tem seguro, fica tranquila, a gente abre aqui, tá tudo certo. Fala pro terceiro só pagar a franquia. Não.
deixa inclusive que a seguradora vá atrás desse terceiro para se ressarcir pelo menos parte do prejuízo que ela teve, porque o seu RO vai diminuir. E aí você vai conseguir participar daquelas campanhas, você vai conseguir ter melhores negociações com a seguradora para poder aumentar a sua margem de lucro, para poder aumentar, né, a sua comissão. Então, gente, isso tudo tem que ser levado em consideração, porque não adianta você olhar o cenário só hoje. Você tem que olhar lá na frente a consequência que vai trazer, inclusive, para você, corretor, esse sinistro. Não é só o fato de, o seu segurado vai ter um bom atendimento ou não. Isso, obviamente, sem sombra de dúvida, pegue para você, ajude-o a resolver. Muitas vezes eu já cheguei até a falar com o terceiro culpado. Quando não tem necessidade, excelente, porque é bom que, inclusive, entre eles se resolvam, porque eles estavam lá no momento do acidente. Aí entrando um terceiro, pode até embolar no meio de campo. Estando fluindo a conversa boa, que vai ter ali uma negociação que para o seu segurado vai trazer um resultado positivo. Se vê que está engrenando ou o seu segurado não tem um tino para negociação, aí ok, intervenha, fale com o terceiro, como uma autoridade, né, como corretor do seu segurado, como colocando ele a par do prejuízo que ele causou, e tudo visando o global. O bom atendimento que você vai prestar para o seu segurado, o prejuízo mínimo possível, né, que ele tenha, ajudando a seguradora para que você, corretor, também seja ajudado. Olha tanto de coisa que engloba um sinistro, que a gente às vezes não leva em consideração e acha que tudo bem, é a seguradora. Não, gente, a gente aqui é a ponte, né, entre a seguradora e o segurado. Você defende os interesses do segurado, desde que ele esteja na razão também, porque aqui eu sou muito justa. Se ele está certo, eu defendo dos interesses dele, mas se ele não estiver certo, eu também não acho justo, só porque é uma seguradora, ela ter que ficar pagando sinistro que não lhe cabe, tá? Então, você atende às necessidades do seu segurado, mas você é parceiro da seguradora. Quanto menos prejuízo você trouxer para a seguradora, melhor vai ser o seu resultado. E mais ela vai te ver com bons olhos. Mais ela vai querer você ali junto dela. Mais ela vai trazer campanhas e até comissões extras para você. Porque isso acontece. Mas ela precisa perceber de você que você também está sendo parceiro dela. Então, quando você perceber que um segurado seu, ele está querendo fazer essa jogada, eu tenho seguro há tanto tempo, nunca usei, coitado do terceiro, foi sem querer, ele não tem dinheiro. Gente, não tem coitado. Porque se ele fosse um coitado, ele não estaria ali dirigindo aquele veículo. Quem não tem condições de sustentar o seu carro, não tem que ter um veículo. Simples assim. Hoje em dia tem Uber que te leva para cima e para baixo, tem ônibus, tem trem, tem seja o que for. Que num acidente, a responsabilidade não vai ser daquela pessoa, vai ser do motorista. Então, eu não tenho dozinha, porque eu acho que se você tem um veículo, você tem que ser responsável pelos danos que você causar com ele. O veículo, ele é uma arma. Isso a gente também tem que levar muito a sério. Porque não é só num acidente, num dano material que pode ser causado a outra pessoa. Você pode causar um dano corporal. Você pode atropelar alguém. Você pode derrubar um motoqueiro. E até mesmo que seja um outro veículo. Essa pessoa pode se machucar dependendo do tipo, do grau do acidente que seja. Então, gente, por hoje é isso. Vim aqui trazer para vocês essa sacada, né, do que aconteceu aqui na corretora essa semana, para que vocês fiquem espertos nessa questão de sinistro. Ela é muito séria, ela envolve o terceiro, o seu segurado, a seguradora e você também, tá? Que às vezes a gente esquece essa informação, mas isso também traz consequências para você. Para quem não está, estamos lá no canal do Telegram. Este mês, inclusive, eu estou dando dicas diárias para poder ajudar aí no dia a dia da corretora de vocês. Curte,
segue no canal aqui do YouTube, Insta e Face também, e qualquer dúvida me manda. Quem sabe a próxima live pode ser essa dúvida que você tenha, tá? César, muito obrigada, ótima noite para vocês e até a próxima quarta. Beijos, tchau!